Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. João Lourenço cancelado dentro do MPLA após o mesmo ordenar para que o partido dos camaradas não homenageasse José Eduardo dos Santos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso mesmo que você vai ouvir dizer. João Lourenço, que a imagem dele já está podre. Os poucos angolanos que restavam, que são os tais militantes do MPLA, estão a ser mais cancelados lá dentro do partido. O GVT, Manjang. É isso mesmo. Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é bem essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Querem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante, tá entendendo? Porque só assim nós conseguiremos derrubar esses marimbondos todos que andam a roubar dinheiro público, todos eles. Ok? Então, sem mais delongas, divulga aqui a sua marca, faça como a Manuel Rosas Business Corporation. Sem mais delongas, vamos aqui para a matéria. Bomba! João Lourenço, cancelado dentro do MPLA, após o mesmo ordenar o partido dos camaradas a não, ou melhor, para não homenagear o presidente emérito, o campeão da paz, ou melhor, o arquiteto da paz, de nome José Eduardo dos Santos. Mas algumas pessoas de pro, agora umas figuras públicas, né, homenagearam o Zedu, o arquiteto da paz. Sim, família. Olha, o MPLA, partido em que José Eduardo dos Santos foi líder durante 38 anos, continua sem realizar ato de homenagem ao presidente emérito, cujos restos mortais repousam há quase 2 anos em jazigo na Praça da República, propriamente em Luanda. José Eduardo dos Santos morreu vítima de doença em Barcelona, Espanha, a 8 de julho de 2022. Militantes e amigos do partido ainda choram pela morte do arquiteto da paz e esperam por o anúncio de uma homenagem da ZEDU por parte da direção do Movimento Popular para a Libertação de Angola, liderado por João Lourenço. Os militantes de base de diversos comitês de ação do partido QCAP em Luanda manifestaram-se desagradados pelo facto de João Lourenço ter orientado o partido para não homenagear o presidente José Eduardo Santos até o momento, uma figura que deu a vida pelo partido e pela nação. Por unanimidade, os militantes reconhecem que Zedu merece uma homenagem. É triste, o partido está a cometer uma grande falha em não realizar a merecida homenagem a José Eduardo Santos, envolvido 2 anos, lamentou Mateus Manuel, um militante ativo nas bases do distrito urbano do Sambizanga, bairro onde nasce dos Santos. Pensamento semelhante a Mateus Manuel foi partilhado por diversos militantes da JMPLA e da OMA, braço juvenil e feminino do partido. Um alto dirigente do MPLA solicitou anonimato, contou que o partido não esqueceu do seu presidente emérito, salientando que estão somente empenhados em fortalecer as bases em função dos resultados não muito agradáveis nas últimas eleições gerais. Entretanto, por ocasião do primeiro ano do falecimento do presidente emérito José Eduardo dos Santos, que se assinalou a 8 de julho de 2023, o MPLA recordou com a profunda designação e incontida dor a morte de José Eduardo Santos, ocorrida na cidade de Barcelona, Reino da Espanha, em 2022. Numa declaração alusiva à data, o burro político do Comitê Central referiu que pois com profunda resignação que, em nome dos militantes do MPLA e simpatizantes e amigos, recorda a data com incontida dor, sentimento que se perpetua no coração do povo angolano, em geral, e dos familiares que ainda choram pela morte do malogrado presidente emérito do MPLA. O burro político elogiou o valente empenho nacionalista e patriótico de José Eduardo Santos que permitiram manter o MPLA nos trilhos dos ideais dos manifestos da sua continuação. No entanto, o chefe de Estado João Lourenço rendeu homenagem ao ex-presidente da República, José Eduardo Santos, com a disposição de uma coroa de flores no seu sarcófago na Praça da República, adjacente ao memorial Dr. Antônio Agostinho Neto. Isso aconteceu em 2023, já em 2024 nada aconteceu, porque o objetivo aqui é que esquecer a imagem de José Eduardo Santos. João Lourenço quer tirar o José Eduardo Santos das hostes do MPLA. Por isso é que hoje João Lourenço quer ser lembrado como o primeiro presidente que criou algumas províncias do zero, tá a entender? Ele quer fazer a história dele, só que será impossível, sabes por quê? Porque 99,9% da população o odeia.
não curte o massacre dia após dia. Até as crianças, mano. Até as crianças. Todo mundo está ligado do jeito que Angola está. Tanto é que o próprio João Lourenço agora anda com colete à prova de bala. Está com medo da população. É basicamente isso. Agora, faça isso para homenagear José Eduardo Santos. O Jaime Azulay, né, veio a público simplesmente, né, deixar aqui a sua memória, dizendo aqui que hoje fez 2 anos que faleceu o presidente José Eduardo Santos. Eu esperei 23 horas desde o dia 8 de julho de 2024 para analisar as reações da nação angolana nas suas variadas franjas, para começarmos a avaliar o seu verdadeiro legado. Salvo raras exceções, encontrei um manto de cinismo e ingratidão aterradora a cobrir a nação neste dia. Tá a entender, família? É basicamente isso. Vamos lá ouvir aqui o que o Jaime Azulay disse. Até o próprio Jaime Azulay notou aqui. Vamos lá ouvir. O ensurdecedor silêncio de muitos governantes, ou dos todos os que participaram do grande banquete, assim chamado pela suspeita TPA, que os conhecemos bem um a um, é o maior atestado de insanidade mental a que a nossa sociedade angolana está submetida, sem terapia que a valha nos próximos tempos. Uns até réplicas de suas estátuas, como exemplo de arquiteto do bem, como o reclamaram. Hoje, de picareta em punho, mas já sem espumante e sem caldeirada das maratonas, derrubam a estátua do chefe amigo, porque outro chefe chegou, assim, não. Infelizmente, sentimos a nossa querida Angola a sucumbir enquanto esperança sagrada, ou como por vir de um povo heróico e generoso, que merece e merecia infinitamente mais do que fome e negação dos seus direitos e garantias fundamentais. Quando os líderes têm medo da sua própria história, o que há mais a dizer? Ministros nomeados por decretos de JES estão aí, como se nunca tivessem ouvido o seu nome. O que temeis, senhores ricos e poderosos? Será que não farão o mesmo quando o disco mudar e tocar a outra música? Espanta ver generais graduados por ordens de patenteamento do antigo comandante em chefe, pavonearem-se com os garbosos galões vermelhos das FAA. Muitos, incluindo oriundos da UNITA, acumularam desmesuradamente dinheiro, empurraram para o bolso patrimônio incalculável e agora com cara de pau, vem renegar a heroica trajetória vivida desde 1979, quando José Eduardo dos Santos substituiu o saudoso presidente Agostinho Neto na condução do nosso destino coletivo. Será que JES sempre roubou? Se sofrem de amnésia, eu tenho a paciência de vos recordar. Desde aquele inesquecível dia de 1979, passaram 38 anos, que correspondem a cerca de 456 meses, 13,870 dias, e 332,880 horas. Hoje muitos fingem que não conheceram JES. E os que fingem fidelidade ao atual, são os mesmos que foram os algozes do seu longo mandato. São eles que, em seu nome perseguiram e cometeram ignóbeis crimes e injustiças algumas contra os seus próprios camaradas. Para essa gente sem escrúpulos, esquecer ostensivamente JES, hoje serve como um visto de entrada para o reino da luxúria, da vivência na ostentação, do orgulho doentio que faz desprezar os próprios camaradas da longa caminhada. Atingimos o macabro processo de Vênus, de comer despoderadamente os seus próprios filhos. Que mórbida ganância vos tolda ao ser é, nem sequer vos deixa ver, que a corrupção e a falta de ética e responsabilidade no exercício de funções de Estado podem levar à autodestruição de um sistema político bem intencionado. As consequências negativas das ações tomadas por mera vingança acabam depois por reverter contra aqueles que as praticaram. Precisamos simplesmente de ser justos quando julgamos as ações de outra pessoa. Porque sou de boa família e professo com responsabilidade individual o sacerdócio de uma profissão, cuja essência é interdita aos cínicos e que procura respeitar o que resta da verdade no jornalismo. Em memória do presidente JES que liderou este país por 38 anos, creio ser importante reconhecermos e recordarmos o legado deixado, nos quais se enquadram, tanto os seus feitos positivos, quanto os erros cometidos, ao longo do seu extenso mandato. Angola sabe o quanto fui crítico aos resultados dos seus últimos anos como presidente de Angola, sobretudo com a implementação das suas políticas, enquanto titular do Poder Executivo e que ditaram o descalabro do nosso país. Refiro-me, sobretudo, das tentativas de legitimar a absurda acumulação primitiva de capital, como via de desenvolvimento e de criação de desmerecida riqueza nacional para uma casta impreparada. Honestamente, considero ser válido lembrar que, apesar dos desafios e das críticas enfrentados, JES no seu consulado conseguiu preservar alguns valores reconhecidos como universais, como o fim da pena de morte e assim deixar um impacto duradouro na história do nosso país e na história universal. Independentemente de respeitáveis opiniões divergentes, quanto ao valor do seu legado, é importante honrar a sua memória, com respeito e objetividade, reconhecendo a complexidade e o contexto em que desempenhou o seu papel, como líder e o impacto que teve na história do nosso país e do mundo.
Saibamos lidar com o genuíno perdão, em relação a quem muito falhou, mas teve a hombridade de assumir no silêncio os erros de todo o elenco, cujos mesmos por ainda andam trocando de gravatas de seda e relógios caros em cada viagem do novo chefe. JES deixou magoados, mas como legado deixou paz, pão fresco e leite e peixe e carne nas mesas das nossas casas. Que a alma do nosso ex-presidente José Eduardo dos Santos descanse em paz e Angola prospere na comunhão de todos os seus filhos. Mais recentes. Em memória do antigo presidente JES, Jaime V, Azulay. JL cancela viagem por causa do PR do Gabão. Corredor do Lobito, autoridades denunciam disseminação de notícias falsas. O sonho pode transformar-se em realidade, José Carlos de Almeida. O caso do ex-ministro do Comércio de Angola, Maria Luena José. O sistema educacional adventista e a urgência do plano da rede de escolas adventistas, Pedro Moanho. Mais lidos. Esta semana. Este ano. Candidatura de Higino Carneiro defende a alteração da Constituição. A gestão danosa do ex-ministro da Indústria e Comércio, Lucas Pedro. Secretário da UNITA censurado pela Rádio Mais. A ANPG vai gastar mais de $1 milhão para a compra de 4 viaturas de marca Lexus. Ministra suspeita de nomear familiares na AGT. Ameaças de destituição levam PR a fazer correções. Advogado angolano morto pelo parceiro. Ascensão de quadros com conexões à UNITA no governo de Lourenço. Exonerações sem prévio aviso. PR compra avião para a esposa. E a família, essas foram as falas de Jaime Azulay. Quem também não ficou de fora em homenagear José Eduardo Santos foi a tia Miluxa, Maria Luísa Brantes, que veio a público simplesmente dizendo que faz 2 anos que o presidente José Eduardo Santos nos deixou. Faz 2 anos que aprisionaram o seu corpo no cativeiro, sem direito à visita, nem sequer a famílias mais próximas, sob o olhar silencioso dos falsos amigos, do corpo eclesiástico dirigente da Igreja Católica e dos pastores protestantes, quimbanguista e quem restituiu a dignidade à retirada durante a liderança do presidente Agostinho Neto. Presidente José Eduardo Santos, que a sua alma descanse em paz. Vamos lá ouvir aqui as falas completas da doutora Miluxa. Let's get it. Faz 2 anos do passamento físico do presidente José Eduardo dos Santos, cujo corpo continua cativo, sob o olhar silencioso dos seus camaradas do MPLA, que se enriqueceram sem justa causa e atribuíram-lhe as suas culpas, por recearem manifestações daqueles que se sentem seus órfãos, e não são poucos. Amado por uns, odiado por outros, o presidente José Eduardo dos Santos, quer queiramos ou não, foi um dos maiores políticos africanos. O presidente José Eduardo dos Santos ficará nos anais da história, não apenas de África, mas do mundo, como o estadista que com eles negociou, mas nunca se vergou às grandes potências, quando se tratasse de proteger o território do seu país e de não prejudicar o pão do seu povo. O nome do presidente José Eduardo dos Santos ficará para sempre ligado, não só à história da independência de Angola como seu segundo presidente, mas também às independências do Zimbábue, da Namíbia e da África do Sul, na qualidade de comandante em chefe. José Eduardo dos Santos foi o timoneiro dos antigos combatentes da SFAPLA, hoje abandonados, depois de derramaram o seu suor e o seu sangue, pela solidariedade aos povos da África Austral, pela estabilidade da África Central e da região dos Grandes Lagos, e levando o nome de Angola. O presidente José Eduardo dos Santos transformou de facto Angola num canteiro de obras. Até 2016, era uma vaidade ser reconhecido fora de Angola como angolano. Até os humildes camponeses e as jungueiras puderam viajar pelo mundo fora, na compra dos seus insumos e produtos. Milhares de filhos de operários e camponeses puderam usufruir de bolsas de estudos e concluíram as suas formações, fora e dentro do país. O presidente José Eduardo dos Santos dirigiu a reconstrução do nosso país, deixado em ruínas pelos bombardeamentos dos sul-africanos e pela guerra de guerrilha a partir de 2002 e ajudou a desenvolver os países vizinhos, nomeadamente, Congo-Brazzaville, aeroporto de Ponta Negra, bairro para funcionários, etc., São Tomé e Príncipe, maior projeto agrícola e combustível. Assim como sempre apoiou outros países independentes de língua oficial portuguesa, Moçambique, combustível e pescado, Cabo Verde, combustível, Guiné-Bissau, combustível e salários da função pública. Dirigiu a reconstrução de pontes e de estradas, que até 2016 já foram a nossa vaidade e hoje se dizem descartáveis, porque tem 22 anos e não tem tido manutenção. Construiu centralidades por todo o país com vários tipos de habitação e serviços conexos. Mas a sua maior mostra de humanidade foi ter perdoado quem matou, quem roubou, quem o ofendeu. Eu não o faria, porque quem não acaba com as cobras, acaba comido por elas. Quer queiramos, quer não, José Eduardo dos Santos foi um líder visionário, brilhante,
humilde, com deontologia profissional e um bom chefe de família. Foi o pai, mais maternal, até ao fim, como alguns dos seus filhos assumiram. Presidente José Eduardo dos Santos, que a sua alma descanse em paz entre o resplendor da luz. E a família, vocês ouviram? Essa aqui foi a homenagem da doutora Miluxa, né? Tizé dos Santos também veio a público falar sobre seu pai. Isabel também homenageou seu pai nas redes sociais. E é basicamente isso. O próprio partido, até agora nada, porque foi a mando do próprio presidente que, estamos lixados. É basicamente isso. Você que é militante do MPLA, presta atenção. Fica atento na próxima matéria, tá? Tamo juntos, JP na casa. One love.